7 horas mais 45 minutos, vamos à nossa segunda entrevista. Vamos falar aqui com José Alberto Martins Tavares. Grande Alberto, ele é diretor do grupo Altamed, que trata aí de faz toda aí uma terapia ocupacional, né? Todo o seu trabalho ocupacional. Você que tem sua empresa, você que tem aí o seu empreendimento, precisa muito, gente, de uma empresa como a Altamed. Muito bom dia, Alberto, por aqui. Obrigado por estar aqui conosco. Vamos ter agora uma aula, né, sobre CLT, sobre as formalidades do trabalho, né? Isso, muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui, ser convidado para a Transamérica para a gente poder esclarecer algumas dúvidas aí na parte de segurança e saúde ocupacional. Isso é muito bacana, né? Para a gente começar aqui, Guilherme e Alberto, queria saber por que investir em saúde ocupacional deixou de ser apenas uma exigência legal e passou a ser uma estratégia de produtividade para as empresas. Ou seja, além de ser uma exigência legal, a empresa tem que ter o seu colaborador hoje bem para poder produzir, para poder fazer as coisas, porque hoje muitas vezes muitas empresas investem em treinamento, investem em estrutura para o funcionário e depois o funcionário vai para uma outra empresa. Então ele tem que investir no funcionário e fazer com que ele fique na empresa, não é isso? Correto. Hoje o investimento que você faz quando você fala em segurança e saúde ocupacional, isso daí traz um resultado positivo para a empresa. Por quê? Hoje você faz uma avaliação, o pessoal da segurança vai fazer uma avaliação de risco para avaliar todos os riscos que você tem em cada unidade. Então você pode ter ruído, você pode ter poeira, você pode ter vapores, né? Coisas que vêm prejudicar a saúde do trabalhador e até incomodar na execução da sua tarefa. Feita essa avaliação, a gente tem a recomendação do uso de EPI. O EPI já está nas normas, né? Se você tem ruído, você tem o abafador, o protetor auricular. Se você tem poeira, tem as máscaras recomendadas para cada tipo de poeira. E isso você mantém a qualidade de saúde do trabalhador. Ele vai trabalhar com mais segurança, ele não vai se estressar tanto, tá? E a produtividade dele vai aumentar. Os exames são realizados periodicamente, né? Então, assim, se não tem risco, vamos dizer assim, uma parte administrativa, você pode até fazer a cada 24 meses. Porém, quando você tem um risco, nem que seja um ruído, uma poeira, você já faz esses exames periódicos a cada 12 meses, para acompanhar a saúde do trabalhador, para que ele esteja sempre, né, com a saúde em dia, esteja bem, que ele não esteja sendo incomodado por um ruído, por uma poeira que esteja prejudicando a produtividade dele, até o relacionamento que acaba sendo prejudicado com os colegas, porque se você não está num ambiente de trabalho adequado, você acaba se irritando, você não tem ambiente, você perde um pouquinho a paciência, e isso infelizmente às vezes acaba se estendendo até para o lado pessoal e familiar. Bom dia, Alberto. O senhor está me ouvindo? Está ouvindo? Sobre o grupo, eu queria que o senhor falasse como começou, né? Como que o senhor entrou nesse ramo, o que vocês realizam nesses exames, treinamentos, atendem que localidades, como que é o trabalho de vocês como um todo? Nós nós entramos na parte de saúde ocupacional em 2009, tá? E dali ainda tinha muita resistência. E com as mudanças das normas, o pessoal começou a investir mais nessa área, tá? Nós começamos com uma unidade aqui em Campinas, ali na Vila Itapura, em 2009. Em 2018 a gente ampliou um pouco o tipo de exames, como a gente vai. Lá a gente realiza exame clínico, exame de laboratório, faz a coleta para enviar para o laboratório, faz exame de audiometria, eletrocardiograma, eletroencefalograma, espirometria. A única coisa que a gente não faz no local é raio-x, mas a gente conta com parceiros próximos que realizam o raio-x e dão o laudo para que o médico possa avaliar e falar quais são as condições, se ele tem condição de trabalhar ou não, tá? Hoje a gente foi aumentando. Em 2022 a gente abriu Valinhos, tá? Porque
temos vários clientes em Valinhos, acabamos abrindo uma unidade em Valinhos e desde 2018 a gente passou a ter uma participação também, sócio de uma unidade em São Paulo, na Avenida Rebouças, próxima da Paulista, tá? Show. Então a gente trabalha com as 3 unidades em paralelo e a gente acaba tendo todas essas atividades que a gente falou, todos esses exames a gente realiza na própria unidade, tá? A gente estava conversando também aqui em off, Guilherme e amigos ouvintes, sobre também o e-social, né? O trabalho de envio dessas coisas, né? E o Grupo Altamed, ele faz essa consultoria, né, sobre o e-social. Como funciona isso, Alberto? Sim, nós trabalhamos com um dos sistemas, assim, que é um dos melhores que existe hoje no mercado do Brasil, tá? É usado por várias multinacionais e tudo. Então ele é um sistema online, onde o médico, quando é feita a realização dos exames, todos esses exames são colocados no sistema. Quando o médico faz a avaliação clínica e ele finaliza o atendimento, ele também vai colocar o parecer do médico, se ele está apto ou inapto, tá? Se ele estiver apto, isso daí já fica gravado no sistema. Do dia 1º até o dia 15 do mês seguinte, você tem que enviar essa informação para o e-social. Então você envia pelo próprio sistema, ele envia, se tiver tudo em ordem, se tiver a periodicidade do exame, tiver com todas as informações corretas, ele vai aceitar e vai te dar um número de recibo, tá? Isso é automático. Se tiver algum erro, ele volta com o erro e a gente tem que fazer a correção. Faltou a data, tá errado o cargo do colaborador, por isso que a gente tem que ter todas as informações corretas da empresa. Faz a correção, faz o reenvio, reprocessa, ele vai e traz o recibo para a gente. Então, com o recibo em mãos, você tem certeza que teu acompanhamento das ANS e da segurança do trabalho estão em dia. Tá tudo certo. Isso é tanto para a parte de segurança, para ver se você tem EPI, se você não tem EPI, se tem risco, se não tem, quanto para a parte médica, se você está fazendo exames periódicos, se está tudo certo, se você fez os exames que exige pelo PCMSO, se o médico atendeu essa requisição do PCMSO e se finalizou corretamente. Que bacana, hein, Guilherme? Sem dúvida, interessante esse trabalho todo que é realizado, né, tanto nessas unidades citadas, né? E, Alberto, como que é essa questão desse tipo da saúde ocupacional, né? Como mobilizar gestores, empresários sobre a importância de investir de forma contínua em saúde, segurança do trabalho, porque a gente sabe, né, que é legislação também, muita gente quando entra no emprego ou sai de um emprego tem que fazer exame admissional ou demissional, tem que fazer exame periódico, mas como fazer o empresário ir além disso, além da obrigação por lei, ver que aquilo é algo importante até para como se diz, para produção, né? Para o funcionário produzir mais, se ele estiver bem de saúde, se estiver com a saúde em dia, estiver com a saúde checada, né? Como convencer os empresários que isso não é um gasto, é um investimento? Essa foi uma ótima pergunta, porque isso aí é uma guerra, porque muitas empresas, a pessoa até tem essa consciência que tem que fazer, que fazendo esse trabalho com a segurança, com a medicina, porque isso envolve inclusive laudo ergonômico, tá? A gente avalia até a parte ergonômica do trabalho. Então, assim, muitas empresas até sabem que isso vai dar um efeito positivo, mas muitas não querem saber, tá? E aí você tem que mostrar para eles, primeiro, que é uma norma, que é a lei que exige. Segundo, quais são os benefícios que ele vai ter se ele cumprir, tá? Porque eu vou te dar um exemplo até básico, a nível de justiça. Se você tem um colaborador que entrou na justiça pedindo alguma indenização, tá? Se você não tiver o PGE, que é o levantamento de risco, não tiver o PCMSO, que o médico do trabalho estabelece os exames para cada tipo de risco, se você não tiver um laudo ergonômico, que a gente chama de AET, Análise Ergonômica do Trabalho, que mostra que a empresa está preocupada com o bem-estar do trabalhador, ele já entra numa ação trabalhista, a empresa já entra perdendo, tá? Já entra perdendo. Quando o pessoal liga pra gente, eu tenho uma ação trabalhista, tá? Você tem PGR, PCMSO? Não tenho. Então faz acordo, é a melhor coisa, tá? Porque sem esses documentos, o juiz vai dar causa ganha para o trabalhador, tá? Então esse é um ponto que a gente bate até para a própria empresa se conscientizar que se ele não tiver, legalmente ele já está errado. Se ele tiver tudo bonitinho, fazendo as coisas certas, ele vai ter um funcionário mais protegido, mais animado, sem preocupações de saúde. Isso é muito interessante mesmo.
Agora, como a Altamed auxilia as empresas a se manterem atualizadas e em conformidade, né, com todas as novas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, né? Esse trabalho vocês fazem diretamente com o Ministério e deixa a empresa sossegada, a empresa tranquila, sem dor de cabeça. Bom, a gente tem uma equipe técnica, né, que toda vez que sai uma norma nova, a gente comunica os clientes, tá? Que nem agora. E sai muita? Toda vez tem atualização. A última agora foi a NR1, tá? Que a NR1 ela obriga que você faça o laudo ergonômico. Muita gente não fazia análise ergonômica do trabalho. Então ela exige. Era para começar agora em maio de 2025, mas eles prorrogaram para você preparar tudo para até maio de 2026 estar funcionando, tá? E isso já deu muito o que falar, porque o que eles pedem é que você tenha o PGR, o PCMSO e o laudo ergonômico, a avaliação ergonômica do trabalho e o LTCAT, também para informar se a condição de trabalho do colaborador ele é insalubre ou não é insalubre, se ele é perigoso ou não é perigoso. E, Alberto, sobre a questão dos exames que são mais solicitados atualmente, né? Quais as diferenças exatamente entre o admissional, o demissional e o periódico? Eles são iguais? Eles avaliam as mesmas coisas? Ou tem algumas diferenças? Na minha impressão, como alguém que já passou por esses exames, a impressão que dá é que o admissional e o demissional são parecidos, que você é mais aferição de pressão, uma coisa ou outra, e o periódico é algo mais aprofundado. É isso mesmo ou não necessariamente? Não necessariamente, tá? O admissional eu acho que é o mais criterioso, que eu vou te dar um exemplo, tá? O admissional, vamos supor que você vai trabalhar em altura, tá? Então a gente precisa fazer o eletrocardio, o eletrocéfalo, glicemia, né? A audiometria. Então você tem que saber se você está em uma condição de saúde legal que você possa executar esse trabalho. A pessoa fala assim, eu estou acostumado a trabalhar em altura. Muita gente está acostumado, mas chega lá em cima tem vertigem, pode cair, tá? O médico vai avaliar essa condição de trabalho para ver se ele realmente tem condições para poder colocar no ASO que ele está apto. Porque se ele colocar que está apto, não avaliou direito a condição de saúde do colaborador e ele tem uma vertigem, ele tem um mal súbito lá em cima e acaba caindo, tá? Se ele estiver usando o EPI corretamente, como é treinado, ele vai ficar pendurado, mas mesmo assim pode se machucar. Se ele não estiver usando EPI, ele vai acabar caindo, como já aconteceu muito, e acaba vindo a óbito. Tá? E essa é uma responsabilidade do médico que examinou e falou que ele estava apto, tá? O periódico também tem a mesma função do admissional para avaliar se ele continua tendo as mesmas condições de saúde para continuar trabalhando, executando aquela atividade, tá? Já o demissional ele já é mais tranquilo, porque o demissional, se você trabalha com altura, espaço confinado, alguma coisa nesse sentido, eletricidade e tal, você está saindo, você vai fazer audiometria para ver se você não teve perda auditiva, você vai fazer o exame clínico e está liberado, tá? Porque você não está mais executando na empresa aquela atividade, então você está saindo. Então é áudio clínico para ver se está tudo bem na audição, se não teve perda auditiva, e você é liberado pelo médico se não tiver nenhuma alteração. Por quê? Você não vai mais executar aquela função naquela empresa, não tem que fazer eletrocardio, eletrocéfalo, glicose, essas coisas, tá? Então você é liberado dos outros exames, é mais tranquilo na saída. Agora, uma dúvida. Uma empresa que tem sede aqui em Campinas e tem várias filiais espalhadas pelo Brasil, né? O Grupo Altamed consegue atender essa empresa com toda a maestria que faz aqui em Campinas? Sim, hoje nós já temos algumas empresas, né, que têm filiais em Belo Horizonte, filial no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Santa Catarina, tá? Nós temos clínica no local? Não, ninguém tem clínica em todas as cidades. A gente tem as parcerias, a gente tem contrato com outras clínicas, né? Que é quase uma via de mão dupla, tá? A gente atende o pessoal de outras clínicas, por exemplo, tem empresas em Belo Horizonte que tem clientes aqui com filial aqui em Campinas ou em São Paulo, e a gente atende para eles. Da mesma forma, eu tenho clientes que têm filial lá em Belo Horizonte, né? Os funcionários precisam fazer exame e vão nessas clínicas que a gente já tem a parceria e realizam todos os exames, tá?
Então a gente tem os contratos de parceria, a gente já atende em todo lugar do Brasil. Hoje a gente já tem parceria, tem Manaus, porque tem empresa que tem filial lá, Manaus, Belém, Salvador, Recife, Brasília, até Porto Alegre, Santa Catarina, Paraná, interior de São Paulo, a gente atende o Brasil inteiro. Que legal. Olha, Guilherme, a Altamed, o grupo Altamed é um grupo, posso falar, completíssimo, porque na saúde, em tudo. Até queria perguntar para o Alberto, a gente está quase chegando no final aqui do horário, né, Alberto? Mas a questão dos portes, né, das empresas. Vocês conseguem atender empresas de diferentes portes, desde os pequenos negócios até grandes corporações? Como que funciona isso? Como que vocês adaptam o atendimento? Por exemplo, uma empresa de 5 pessoas, uma de 500, dá para fazer esses 2 atendimentos? Perfeitamente. Nós fazemos atendimento com qualquer quantidade. Por exemplo, nós temos clientes lá com 6 mil vidas. A gente fala em vidas na saúde ocupacional, tá? Uhum. Então eu tenho cliente com 6 mil vidas e eu tenho loja com 2 funcionários, 2 vidas, tá? Então a gente tem uma diversidade muito grande e com riscos variados. Eu tenho desde uma loja comercial, uma loja de roupa, uma loja de sapato, como a gente tem um posto de gasolina, que já é o risco de periculosidade, incêndio e explosão. A gente tem escritórios, tá? Pessoal que trabalha com informática, com advocacia, né? E temos indústrias de alimentos, indústria química. Nós trabalhamos com vários tipos de atividades, tá? Isso é muito importante porque toda a seriedade do grupo Altamed consegue levar para a sua empresa, meu amigo, os melhores serviços, né? Medicina do trabalho e segurança no trabalho também. Treinamentos e consultoria personalizada, garantindo aí o bem-estar no seu trabalho. Ô, Alberto, me diz uma coisa, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, para os empresários que querem aí ter a sua empresa toda regular, toda certinha na segurança do trabalho, como deve fazer para encontrar o grupo Altamed e mudar de patamar aí na sua empresa? Pode nos encontrar através do nosso site, né? www.grupoaltamed.com.br. Temos o Instagram também, Grupo Altamed, tá? Muito bom. E aqui em Campinas nós estamos aqui na Vila Itapura, né? Bem próximo da Avenida Brasil e Aurozimbo Maia. Em Valinhos nós estamos bem próximos ali do centro de Valinhos também, fácil de chegar, com estacionamento. Em São Paulo, mais fácil ainda, porque além de ônibus e carro, o pessoal ainda tem o metrô a 2 quadras da Olha que clínica, bacana. então é fácil de chegar, tá? É só nos procurar, só a gente faz uma avaliação da empresa, ver quantos funcionários, que tipo de atividade, quantas unidades tem, se é só aqui, se tem fora, como a gente comentou, né? Para a gente fazer uma proposta adequada, para fazer um atendimento e um levantamento adequado para a empresa. Muito bem. E o Grupo Altamed no Instagram está lá como Grupo Altamed, tudo junto. Meu amigo, minha amiga, você que quer aí ter sua empresa toda regular, pode procurar o Grupo Altamed. Fala com o Alberto aqui, que com certeza tudo vai dar certo. Agora, Guilherme, deixa eu te falar, você está online, você não veio, né? Olha o que nós ganhamos aqui, tá? A gente ganhou, Milena. Olha aí, muito bom dia. Ela já chega olhando pro presente. Já chega, olha, ó. Menino. Claro. Vai, Mas quero fala pro presente. ouvinte, conta pro ouvinte o que é, Lobinho. O ouvinte não tá vendo, é uma bolinha, naquela de apertar, né? Uma bolinha com bolinhas, digamos assim. Essa bolinha aí foi recomendada por um fisioterapeuta. Ela serve para massagem, exercício na mão, massagem, braço. Pode pedir para esposa ou a namorada passar nas costas, que alivia a tensão. Sim. Ai, eu vou abrir. Ó, E você pode chegar em casa no final da tarde estressado, por aquele trânsito danado voltando para casa, põe no chão, tira o sapato e rola ela na sola do pé, que ela entra estresse. Delícia! Muito Legal. bom, hein? Eu Muito. posso fazer já? Aquelas assim que já Já chega. Já chegou estressado, né, Milena? Já chegou estressado. Mas tudo bem, olha. Nossa. Quero agradecer muito aqui a presença do Alberto aqui do Grupo Altamed com a gente, até personalizado, olha só. Nossa, eu amei, gente. Olha aí, é personalizado. A hora Ó. que você tá com meio que um ranço, aí você, em vez de você fazer qualquer coisa, você fala, vou Ah, pegar minha bolinha. É. Será que a gente dá uma pro Guilherme? É importante. Amanhã Dá eu tô sim. aí, hein? Dá pra ele sim. Tá bom, então. Guilherme, a gente pode guardar uma pro Guilherme? Ó, vamos guardar uma pro Guilherme para ele poder desestressar do trânsito aí.
Não, Hoje, não conseguiu, tá com carro ruim. E aí. Chamei Uber, não deu, não apareceu nenhum Uber. Aí tive que fazer daqui mesmo hoje. Precisa de bolinha. Precisando de bolinha, hein, Gui? Vamos embora, gente. Quero agradecer aqui, Alberto, mais uma vez. Muito obrigado ao Grupo Altamed. Grande Alberto aqui conosco. Já se sinta aí convidado pra gente falar de outras coisas aqui. Tem para a próxima entrevista o impacto do estresse na produtividade, a prevenção também, como fazer, né? A consequência da negligência em relação à ESST, que eu nem sei o que é isso, mas na próxima entrevista a gente vai saber. Saúde e segurança do trabalho. Olha Saúde e segurança do trabalho? ele é um expert, rapaz. Nossa, Em Altamed O negócio do estresse na produtividade, realmente eu preciso saber como é que eu faço pra... diminuir, né? Tipo, isola isso e foca aqui. Mais uma vez, muito obrigado, grande Alberto, aqui com a gente. Vamos embora, Guilherme! Vamos lá, amanhã 6h30 da manhã estamos de volta e com entrevista com o prefeito da área